Escuta bem o que eu vou falar agora. A dor da perda vem da falsa sensação de posse. E por mais que ela fale sobre coisas da nossa vida em geral, eu não deixo de pensar o como isso pode se aplicar nos nossos relacionamentos. Então eu fico pensando, o que essa frase tem a ver com Schopenhauer, Freud, budismo e Marília Mendonça? Na realidade, uma parte bem específica de uma música, dessas que são perfeitas pra gente cantar no banho. Você já sabe qual é? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai ter sozinho. Você está ouvindo Indireto, o podcast de IDR. Depilate. Olá, gente bonita e maravilhosa. Esse aqui é o Indireto. Sou o Pedro Duarte, essa humilde pessoa que deu seguimento a esse projeto. Quero agradecer aí as pessoas que escutaram meu primeiro episódio. Quero fazer jus àquele episódio que foi muito bom e falar num tema, pausa, abre parênteses para uma frase meio político que tira foto com um pastel e um bebezinho no colo, que é: quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa levemente, pero que sim, pero que não, acumuladora. Então, não sei se você já teve a oportunidade de vir no meu quarto, no lugar onde eu gravo esses vídeos, mas eu tenho uma caixa em que eu guardo muita coisa. Basicamente, eu vou numa loja de sorvete, eu vou pegar o guardanapinho que tem o logo do lugar, eu vou no supermercado, eu vou pegar o papel de pão, porque ele tem uma ilustração bonitinha. Eu estava andando na rua e eu vi no chão um pingentezinho. Gente, eu vou pegar porque, poxa, nunca se sabe. Eu vou colocar aquilo no meu journal, vou usar aquilo para uma colagenzinha, sabe? É o meu jeitinho, porém é um pouquinho acumulador. Afetos, memórias, embalagens, fotos, são coisas que eu tenho com muito carinho. E tem um aspecto bom de relembrar daquilo, tem um aspecto ruim de que aquelas coisas elas se acumulam. E quando eu perco elas, isso me dói muito. Uma história que eu tenho uma recordação negativa, é da primeira e única vez que eu fui roubado, graças a Deus. Eu acho que eu devo ter um santo muito forte ou uma mãe carioca que sempre me ensinou a ficar atento a tudo que tá acontecendo ao meu redor. Só que dessa vez que eu fui assaltado, eu resolvi dar a primeira chance para uma festa de república na Unicamp. Saí bêbado à noite. Gente, era jovem, tá? Eram, assim, os meus 18 anos. Então, não dá pra ter muita expectativa. Tive a brilhante ideia de, não, vamos pra um after, vamos andando até lá. No caminho, eu e a minha amiga fomos assaltados. E o que me doeu não foi ter perdido meu celular, mas sim ter perdido as fotos que estavam neles. A memória da nuvem já estava cheia e não tinha backup de algumas memórias. Isso foi algo que me doeu muito. Foi um sentimento realmente bem negativo. Schopenhauer fala que a vida é basicamente um pêndulo entre a ânsia de você ter coisas e o tédio de você possuir elas. Freud fala a mesmíssima coisa, coisas que eu aprendi aqui na minha terapia, né? Mas ele descreve uma pulsão de vida versus uma pulsão de morte, sabe? Eros versus Thanos. Não o Thanos do Vingadores, ou pelo menos o que precede o conceito dele. A gente vive numa realidade em que nunca se teve tantas coisas. Por exemplo, essas fotos no celular, que me doeu tanto ter perdido, são fotos que é muito difícil revisitá-las. Então, hoje em dia, já que se passaram anos, eu mal me lembro o que foi perdido de memória. E mesmo se eu não tivesse perdido essas fotos, não importa muito. Poxa, se pergunta aí você que tá me escutando, com qual frequência você vê as fotos que estão na sua nuvem, sabe? Então é bom você ter aquilo, mas é algo meio de acumulador. A gente não cria nada com essas fotos, né? Não tem um álbum como tinha antigamente.
em que você pode pegar e ver suas fotos de bebezinho, as fotos dos seus pais. Isso hoje em dia não se faz muito. O máximo que a gente tem é as memórias que a gente resolve postar nas nossas redes sociais. Fotos essas que inclusive são memórias curadas, editadas, recortadas, não são autênticas. Eu ultimamente resolvi comprar uma câmera Polaroid da Instax. E é um sentimento muito gostoso de ter aquilo físico na mão, e inclusive algo que tá menos ligado com algo que eu curei e controlei, mas sim como se fosse um registro do sentimento do momento. Eu digo sentimento mesmo, porque o objetivo não é que ela se aproxime ao máximo da realidade, mas sim que ela apenas capture o que eu tô sentindo naquele momento, sabe? O meu olhar sobre aquilo, diferente das coisas que eu acabo postando no meu Instagram. Agora um pouquinho aqui de história. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi lá e instalou um pacotinho de uma economia democrática, liberal no mundo. Então ele falou assim: não, agora o sistema aqui vai ser capitalista e beleza. Só que veio uma surpresinha nesse pacote, que é basicamente essa infinita necessidade de consumir. Só que não é um consumir porque necessito. É um consumir porque esse consumo, na realidade, ele cria a minha identidade. É o que eu fico pensando, por exemplo, com as garrafinhas da Stanley. Não basta você ter uma garrafinha que conserva sua água gelada, né? Uma garrafa térmica, como ela precisa ser da Stanley. E não só ela precisa ser uma garrafinha da Stanley, como algumas pessoas chegam até a comprar acessórios para transformar ela numa bolsa, num porta-cartão, num porta-chave, e colocam um pomponzinho, um frufruzinho e adesivinhos. E não basta ter uma, você precisa ter uma de cada cor que combina com a sua roupa. E falando sobre roupa, hoje em dia tem essa questão da corificação das coisas, entende? Como o próprio Cottagecore, que durante a pandemia ganhou popularidade, inspirou o álbum Folklore da Taylor Swift, ou aquela onda de todo mundo fazer pão de banana. Não é só a corificação das coisas, mas como uma betização da vida, que você basicamente aposta no que será a sua próxima identidade. As suas compras é uma aposta da pessoa que você deseja ser. Por exemplo, eu acho roupa de academia extremamente confortável. E eu tô num projetinho fitness que, assim, não tá dando certo, tá? Eu vou, tipo, 2 vezes na semana na academia e olha lá. Só que eu aposto que se eu tiver coisas de academia, isso vai me motivar a eu ir na academia, né? Então eu aposto com o meu dinheiro para comprar equipamentos, roupas confortáveis, para eu me sentir bem e me estimular a estar naquele espaço. Só que é uma aposta mesmo, que algumas vezes eu perco comigo. É quase como uma bet. Os meus interesses, por exemplo, essa vontade de ser fitness, ela pode morrer muito rápido, assim como esses estilos que eu tô apostando, e assim como, por exemplo, ter o iPhone de hoje vai ficar obsoleto daqui a alguns anos. A Stanley que eu comprei hoje vai acabar descascando ou vai sair um modelo que eu acho que é mais bonito. Aquela coisa de obsolescência programada, sabe? A coisa engraçada é que lembra que eu falei da Segunda Guerra Mundial, que os produtos não são necessidades, mas sim elas são agora a nossa identidade? O que acontece quando essas coisas que a gente consome, que carregam um pedacinho de quem nós somos, das nossas memórias, e a gente descarta esses produtos? Como é que fica? A gente também tá descartando essas memórias e esse pedaço da nossa identidade? Não é o capitalismo ou o consumo que se tornou mais estoico. Ele abraçou a perda. Muito pelo contrário, ele fabrica a nossa necessidade em comprar a próxima coisa, que não só tem impactos aí ambientais, mas impactos em nós, nas nossas relações. E é isso que me interessa muito, porque acaba se tornando um exercício mental valorizarmos o que já temos ou aquilo que já vivemos. Porque o desejo é viver no futuro, naquilo que pode ser, na bet que eu vou ganhar, na moda
em que eu vou incorporar no hobby que eu vou desejar fazer. Para o Schopenhauer, basicamente é tudo muito gostoso até eu de fato ter aquilo na minha mão, porque depois daquilo meio que perde a graça, sabe? E não é meio assim que a gente se sente com os relacionamentos? Entra Marília Mendonça! Essa música da Marília Mendonça tem uma frase muito icônica, que é a que eu já cantei no começo do episódio. E aí que tá, essa lógica de consumo rápido tem entrado nos nossos relacionamentos, principalmente no Tinder, Bumble, enfim, N outras redes de relacionamento. Basicamente, a gente não quer se comprometer com nada, se apegar ao outro, conhecê-lo a fundo e valorizar a presença dele é muito difícil. Então, não é surpresa que quem eu quero não me quer. E quem me quer, eu não quero. Porque enquanto a imagem do outro tá na tela, poxa, é muito bacana, né? É algo que eu posso ter. Eu aposto na minha identidade com aquela pessoa. Vamos supor, você tá num aplicativo como um Tinder, aparece um cara lá pra você e ele é fotógrafo. E aí você vê as viagens que ele fez pelo mundo e você pensa, nossa, como seria legal tá do lado dessa pessoa, curtir essas aventuras com ele. E vocês dão match. Uhul, né? Que bacana. Só que depois desse momento do match, parece que o interesse ele se esvai. Existe um conceito chamado paradoxo da escolha. Se você já foi para os Estados Unidos, você consegue visualizar isso quando você entra num Walmart, num supermercado. Você vai na ala de salgadinho e vai ter uma seção imensa de Pringles. E vai ter Pringles de todos os sabores. Sabor queijo, sabor vinagre, sabor Crocs. Gente, tem sabor de tudo. São tantas opções que às vezes é mais fácil você acabar não escolhendo nada. Ou melhor, o trabalho de fato se comprometer com uma opção e perder todas as outras é o que é difícil, porque cada opção nos dá uma possibilidade de uma possível identidade que a gente possa ter. Me lembra um pouco aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Meio que quem não escolhe algo também está escolhendo. Quando se fala de relacionamentos, também se escolhendo algo que não é uma pessoa ou um relacionamento em si, mas um vício em se validar pelas curtidas. Aquela coisa do será que eu sou consumível o suficiente? A euforia de você ser validado, de você ter aquele match, de você ter aquela curtida, aquela pessoa que te segue de volta, que segue, que é seguido por uma insatisfação de ter. No momento em que você tem aquilo que você imaginou que gostaria de ter, aquilo se estafa, fica velho. Dentro da lógica das compras, existe o transtorno de compra compulsiva. Ele tem alguns padrões: a antecipação por aquilo, a preparação, a compra daquele produto em si, o gasto e depois uma culpa, uma vergonha, uma decepção que vem depois desse frenesi de você ter feito aquela compra. E eu não tô falando meio que de relacionamentos, não é basicamente a mesma coisa nesses aplicativos ou até em pessoas que a gente acaba esbarrando na vida real. É que na vida real, quando a gente esbarra com alguém, é um pouco mais intencional, né? Do que quando você tá num contexto de relacionamento por aplicativos. Como esse podcast não gosta de deixar ninguém com ansiedade, eu me comprometo em dar a cada episódio um começo, meio e fim. Eu tenho certeza que isso daqui vai me dar uma parte 2, mas só para colocar um ponto e vírgula nesse episódio, tem uma carta do tarô que já dá uma solução para essa questão que eu trouxe, que é a carta da força. Nele tem uma mulher que simboliza a nossa força interior e logo ao seu lado um leão, que é basicamente os nossos instintos, os nossos desejos primários, né? Essa mulher, ela doma o leão não com a sua força física, mas com a sua coragem, a sua compaixão e com aspectos que são sutis. O semblante dessa mulher na carta me mostra muito que ela está em paz, vive o presente, tendo consigo paciência, compaixão por ela mesma.
mas conseguindo se centrar naquilo que realmente importa, domando essa força do querer. Quem sabe a gente não consegue ser um pouco mais como a carta da força até a gente chegar na parte 2. Esse tema transborda. A frase, a dor da perda vem da falsa sensação de posse. Quando está dentro dos relacionamentos, vem a seguinte reflexão: quando eu perco o outro, o porquê que dói tanto? Já que em nenhum momento eu possuí ele. O outro não me pertence, mas ainda assim quando ele se vai, não me corresponde, isso dói. O que diabos está por trás disso? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio do Indireto. Agradeço a vocês, meus ouvintes. Me sigam no Instagram, @pduarte.gif. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.